Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você hoje um tema que ele não é só uma mensagem, mas é uma visão. Amém? Vou trazer um pouco do pensamento, do que eu entendo que Deus tem para a igreja, qual é o discernimento de Deus para o nosso século, qual é a palavra de Deus para a igreja do século 21, né? E eu quero compartilhar com você. Então, como eu disse, talvez não seja uma pregação, uma mensagem, ok? Mas uma visão. Quero tentar abrir os seus olhos ou orientar os seus olhares, guiar os teus passos para um ponto, para um alvo, porque Deus é um Deus de projetos, Deus é um Deus de visão. Amém? Deus é um Deus que quer conquistar a terra, queridos. Deus é um Deus que Ele quer que a terra seja cheia da sua glória, como as águas cobrem o mar. Amém? Querido, eu creio que é assim. Nós tivemos agora, esse final de semana, numa conferência profética. Vocês estiveram na conferência profética aqui? Olha aí, um grupo, né? Tremendo, tremendo. E deixa eu te falar, não sei se você sabia, se chegou a informação até você. Eu acho que não foi tão bem divulgado, talvez. Mas são momentos que você não pode perder. Conferência profética, esses negócios profético, apostólico, você não pode ficar fora não, você tem que entrar. Porque não é só uma mensagem, né? Um querido perguntou, e a palavra foi boa? É muito mais do que uma mensagem, é um ambiente que você se expõe. É tudo, a música, a palavra, as orações que são feitas, o ar que está no ambiente, tudo envolve você. Então é o ambiente profético. É o ambiente apostólico. Então, quando você se expõe a esse ambiente, algo acontece em você. É uma unção, né? A Bíblia diz que a igreja ela é edificada pelos 5 ministérios. 5 ministérios é que edificam a igreja. Se você encontrar a Bíblia, no Novo Testamento, a igreja tem 2 estruturas. Tem a estrutura dos 5 ministérios e tem a estrutura que eu chamo de administrativas, que são a coluna de 3 estruturas, que é o presbítero, o diácono e o bispo. Você encontra no Novo Testamento o presbítero, o diácono e o bispo. E você encontra no Novo Testamento o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. São 2 estruturas. O presbítero, o diácono e o bispo, elas não são estruturas de edificação da igreja, mas são estruturas administrativas. Que coordenam, que avaliam, que mantêm, que dão direção administrativamente. Agora, os 5 ministérios, que na pessoa, no toque das 5 formas de unção, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, esses não estão focados no campo administrativo, mas é no campo da edificação da igreja. Então, quando você se expõe a essas 5 unções, você é edificado, algo acontece em você. Então, para quem foi na conferência, foi tremendo. Eu fiquei feliz com a conferência aqui em Curitiba, porque eu e a Rosângela, nós somos meio fominha dessas coisas, assim, né? Somos meio viciados. Então, eu fui nessa conferência profética já em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, já fomos em vários lugares, e agora estava no quintal de casa, né? Uau, vai ser barato dessa vez. Então, fui um dos primeiros a fazer minha inscrição, e estava lá, recebendo, porque, querido, quando você se expõe, algo acontece aqui dentro. Então, claro que a mensagem que você compra, que você pega em CD para ouvir no carro, elas são boas, mas não é só uma mensagem que nós estamos aqui, não é verdade? É um ambiente que está aqui. Você pode até falar o que aconteceu aqui, você pode até repetir a mensagem que foi pregada aqui, mas o ambiente, toda a atmosfera, o que envolveu isso aqui, você não consegue reproduzir, não é verdade? Então, se expor a um ambiente. A Bíblia diz que quando Saul entrou no meio dos profetas, ele foi lá no meio dos profetas, ele subiu ao meio dos profetas. A Bíblia diz que ele começou a profetizar. Porque o ambiente forjou e contaminou o corpo, a alma e o espírito de Saul. Então você não pode perder essa atmosfera. Amém? Então vai ter uma vigília, você precisa ir, se expor a um ambiente que é gerado. Um culto, há um ambiente gerado nisso. Ok? Então por isso que nós vamos em culto.
Ah, eu vou assistir pela internet, né? Agora é cômodo, posso assistir pela internet. Você pode até assistir pela internet, mas dificilmente você vai conseguir captar o ambiente que está sendo gerado naquele lugar. Então é muito mais do que audição. São os 5 sentidos, né? Nós temos 5 maneiras de perceber. Mas não é isso que eu quero falar com você. Sobre isso eu falo outras coisas, outro dia, né? Eu quero conversar com você sobre um povo numeroso. Diga, um povo numeroso. Amém. Vamos falar sobre isso. Deixa eu bater um papo contigo. Como eu disse, quero tentar expressar uma visão a você. Quando você lê o livro de Deuteronômio, quando você começa a estudar todo o escrito em Deuteronômio, Deuteronômio é a repetição da lei. Deuteronômio fala de repetir. O povo saiu do Egito, entraram no deserto, e no livro de Êxodo temos toda a lei sendo dada, todos os projetos de Deus sendo expostos para o povo, e eles caminharam por 40 anos, e agora os 40 anos se passaram, e eles estão prestes a entrar na terra prometida, estão diante de toda a promessa. Moisés havia subido no Monte Nebo, e lá do Monte Nebo, ele conseguiu avistar toda a terra, toda a planície, toda a promessa de Deus. Ele conseguiu ver, mas ele não iria entrar. Deus não permitiu que ele entrasse. Muitas vezes nós conseguimos ver o que Deus tem para nós, mas não temos acesso, não conseguimos entrar. Eu imagino o coração de Moisés como ficou. Ele conseguiu ver, ele conseguiu visualizar, mas Deus disse para ele, você não vai entrar. Por várias razões você não vai entrar. Porém, Moisés, com o coração um pouco ferido, um pouco angustiado, mas ele começa a renovar na memória daquela geração que vai entrar tudo que Deus tem para eles. E todo o livro de Deuteronômio está nesse contexto. Vocês vão entrar na terra. Deus vai cumprir promessas na vida de vocês. Vocês vão chegar lá. Chegou a hora. Esse é o momento. Tudo que foi prometido por anos e anos e anos, agora vai se cumprir. Celebrem, se alegrem, curtam, vivenciem isso da maneira mais intensa possível, porque Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Glória a Deus, né, queridos? E aí Moisés começa a recapitular essa lei. Então, o livro de Deuteronômio, esse é o pano de fundo, esse é o contexto geral que está em Deuteronômio. Quando você começa a ler no capítulo 1, o primeiro capítulo de Deuteronômio, Moisés começa a dizer por que vocês vão entrar na terra. Por quê? Por que chegou a hora? Qual que é o sinal, qual que é a evidência de que a promessa de Deus se cumprirá na sua vida, na sua geração? E qual é o sinal de Deus que está dizendo, chegou a hora, vocês vão entrar? No capítulo 1 de Deuteronômio, no versículo 9, diz assim, naquela ocasião eu lhes disse, não posso levá-los sozinhos. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se, de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Diga assim, numerosos. Quando eles estavam no Egito, escravizados, Faraó sentiu um frio na espinha, assim, sabe? Ou um frio na barriga, aquele friozinho de medo, né? Jesus. E ele falou, mas por que eu estou sentindo isso? E ele mandou dar uma sondada como estavam os hebreus. E no seu censo, né, no seu levantamento do número dos hebreus dentro do Egito, ele chegou à conclusão e disse, esse povo é muito numeroso. Esse povo cresceu demais. Esse povo é uma multidão incontável. E se esse povo, que já é numeroso, entrar em guerra contra nós, o Egito, entrar em guerra contra mim, o Faraó, eles vão nos destruir, eles vão nos vencer, porque eles são numerosos. Uma das condições de que acabou o tempo deles no Egito, e um dos sinais que acabou o tempo deles no deserto para entrar na terra prometida foi o seguinte, vocês se multiplicaram poderosamente. Vocês se tornaram um povo numeroso. A condição
para você entrar num período de governo, num período de conquista, para você desfrutar da totalidade do que Deus tem para o seu povo, do que Deus tem para o seu reino. A condição básica é se tornar um povo numeroso. Por quê, Kels? Porque, queridos, só um povo numeroso tem expressão, só um povo numeroso tem voz, só um povo numeroso ameaça, só um povo numeroso confronta. Vamos imaginar que um grupinho de 100 pessoas, qual é a expressão, qual é a voz desse grupo de 100 pessoas? Qual é o potencial de mudança, de protesto, de decisão numa sociedade, um grupo com 100 pessoas? Quase que zero. Quase que nada. Mas qual é o potencial de decisão, de escolha e de mudança de um grupo de 5 mil, 10 mil pessoas? Opa, nós estamos falando de uma outra voz. Nós estamos falando de uma outra expressão. Porque um povo pequeno é um povo que não tem voz. Um grupinho limitado, um grupinho reduzido, um grupinho íntimo, ele não tem expressão em nenhuma área, em nenhum setor social. Ele não pode impor, ele não pode decidir, ele não pode opinar, porque ele não tem voz. Diga assim: aquilo que nos trouxe até aqui não necessariamente é suficiente para nos levar até onde temos que ir. Preste atenção nisso, querido. Aquilo que nos trouxe até aqui, nos trouxe até aqui. A unção que veio sobre nós até o dia de hoje foi boa, maravilhosa, gloriosa e nos trouxe até aqui. Mas ela não necessariamente é suficiente para nos levar até onde Deus quer que nós cheguemos. Exemplo: Elias, um grande homem de Deus. Concordam? Elias se tornou a expressão do profético. Falou em profeta, falou em Elias. Quando fala em profeta, o nome que vem aí é Elias. Quando pensaram nos dias de Jesus e de João Batista que havia um movimento profético, eles falaram: é Elias. Porque Elias se passou a ser um referencial profético. Querido, Elias tinha uma força tão grande, uma unção tão grande, um movimento do Espírito Santo na vida daquele homem era tão fantástico, que ele sozinho, o rei Acabe manda um contingente de 50 soldados para prendê-lo. Ele sozinho, debaixo de uma árvore, sentado. Aquele contingente, aquele pelotão de 50 soldados valentes foram para prender. Ele não te prender, ele falou: olha, vocês não vão me prender não. Que caia fogo do céu e consuma todos vocês. E consumiu os 50, um homem. Nem sequer levantou. De repente vem mais 50. E ele disse: eu sou homem de Deus, vocês não me tocam. Vem fogo do céu. E caiu o fogo do céu, consumiu mais 50. A ponto do terceiro vir, todo tímido, todo envergonhado, todo medroso, dizendo: homem de Deus, por favor, não nos mate não. Nós só queremos conversar contigo, paz. E aí ele respeita o medo dos caras, aí vai com ele, sozinho. Depois nós encontramos o próprio Elias, um homem, sobe no Monte Carmelo, e 450 falsos profetas ousam ameaçá-lo. 450 homens em cima do monte ameaçam Elias, e Elias sozinho, um homem sozinho, ele pega a espada e sozinho ele mata 450 homens. Isso não é natural. Há uma unção, havia um poder de Deus na vida daquele homem fantástico, extraordinário. Agora diga assim: a unção que me trouxe até aqui não é suficiente para me levar até onde Deus quer me levar. Um homem violento, um homem cheio de gás, um homem cheio de potencial, um homem cheio da unção, matou 100, depois matou 450, enfrentou e desce do Monte Carmelo dizendo: ninguém pode comigo. De repente, uma mulher, Jezabel, diz: eu vou te pegar e vou te matar. Não me mata não. Assim, não me mata não. E corre e foge para a caverna. A unção
sobre Elias era suficiente para matar os falsos profetas, para matar os enviados de Acabe. Mas não tinha unção suficiente para enfrentar Jezabel. A unção que te trouxe até aqui foi bênção. Glória a Deus. Ter te feito prosperar, ter te revelado, ter te dado vitória. Mas, querido, mas não é aqui que Deus quer você. Deus quer para te levar um pouco mais longe. Então você precisa de um outro nível de unção. Amém? Muitas vezes nós nos contentamos. E é isso que Moisés está conversando com Israel. Vocês vieram até aqui, vocês saíram do Egito, vocês saíram do deserto, mas agora vocês vão entrar na terra. E para entrar na terra é uma outra mentalidade, é um outro nível de conversa, é uma outra dimensão de unção. E a condição primária é: precisamos se tornar um povo numeroso. Até aqui usamos de tudo para alcançarmos resultados diferentes, queridos. Precisamos fazer coisas diferentes. Um povo numeroso é o que vai fazer toda a diferença numa sociedade. Vamos falar de nós, ok? Não vamos falar mal de ninguém não, vamos falar mal de nós. Vamos lavar roupa suja, né? Estou brincando, não vamos lavar roupa suja não. Mas vamos falar de uma visão, ok? Lembra, eu não estou pregando, estou trazendo uma visão. Nós somos hoje uma média de 250 pessoas. Glória a Deus. Mas, querido, nós estamos numa localidade. Nós estamos falando de 250 mil pessoas habitando nesse lugar. Que é a nossa terra prometida. Amém? É a nossa terra da promessa. É aqui que Deus quer nos dar. É aqui que está a nossa herança. Agora, um grupo pequeno, de 250 pessoas, pouco se expressa no ambiente dessa proporção. Não temos voz, não temos expressão, não temos força. Agora, queridos, vamos imaginar que nós somos aqui, nesse lugar, um grupo de 6 mil pessoas. Está entendendo? Em 6 mil pessoas, queridos, nós podemos definir rumos dessa região. Nós podemos ter voz nesse lugar. Nós podemos ter decisões nesse lugar. Os políticos nos olharão diferente. As estruturas de governo nos olharão diferente. E eles olharão para nós dizendo: nós temos que fazer aliança com eles, temos que nos cuidar com eles, porque se eles se levantar contra nós, estamos perdidos. Estamos roubados. Querido, povo numeroso não se influencia uma sociedade com um grupinho pequeno. Faraó temeu quando percebeu que o povo havia se multiplicado e muito. Você quer ver um exemplo de povo numeroso? Deixa eu te dar um exemplo. Não vou te dar um, vou te dar 3. 3 exemplos. O Brasil hoje o Brasil ele está na casa dos 25% da população. Então podemos dizer que já é um povo de expressão. Já somos um grupo bom de evangélicos. A igreja brasileira, ela saltou de finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, de 5% da população, para hoje estarmos batendo na casa dos 30%, e a expectativa e as estatísticas dizem que até 2020, agora, nós chegaremos a 50%. Você percebe? Se nós estamos falando de 2020, nós estamos em 2013, nós estamos falando que daqui 7 anos, nós vamos dar um salto de quase 20% no crescimento. É muita gente. Se nós colocarmos em números, nós vamos falar hoje, se fosse hoje, de uma realidade de mais de 100 milhões de pessoas. É um povo numeroso? É. Talvez você lembre de uma situação que aconteceu na virada do ano 2011. Réveillon. Uma igreja aí, posso até dizer o nome, pastor Valdomiro Santiago, Cidade Mundial, resolveu inaugurar a sua cidade mundial, que é uma igrejinha, né? Que é uma cidade, não é uma igreja, é uma cidade. Lá em Guarulhos. Saída para as praias, litoral paulista. E ele resolveu fazer a sua inauguração na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º daquele ano.
eles tentaram fazer uma reunião de inauguração, divulgaram e tal. Mas, querido, algo aconteceu. E no dia da reunião de inauguração, eles estavam com 2 milhões de pessoas lá. Tá aí. Depois você entra na internet e está lá. 2 milhões, quase 2 milhões. A média era essa. 2 milhões de pessoas numa igreja. Num local. Sabe o que aconteceu, querido? Engarrafou tudo. Os paulistas que iam para a praia passar o seu Réveillon, com as suas champanhes, com suas bermudas, suas pranchas de surf, né? Animados com o feriadão, não conseguem ir, porque travou tudo o trânsito. Estoura um champanhe no meio da rodovia, os fogos de artifício, acabou, foi frustrante. Foi horrível. Porque um povo numeroso se instalou naquele lugar. Ok, tudo bem. O Ministério Público do Estado de São Paulo diz, vamos processar esse povo. Esses crentes ignorantes, bagunceira, arruaceira, fazem tudo errado. Entra com uma ação, no Ministério Público, entra com uma ação para punir a igreja, para punir o projeto e para fechar, onde se viu. O prefeito de Guarulhos olhou para aquilo e disse, epa, esse povo é numeroso. E se esse povo entrar em guerra contra nós, nós nunca mais ganhamos uma eleição aqui. Está entendendo, querido? Ele vai no Ministério Público, deixa comigo essa briga aqui. Não, deixa com o Beck aqui. O prefeito de Guarulhos vai com máquina da prefeitura, com toda a estrutura, entra, abre estacionamento para ônibus, para carro, para tudo, gasta um dinheirão para resolver o problema de um povo numeroso. Agora, se fosse um grupinho de 200 pessoas, o pastor estava preso até hoje. Perceba, ouça aqui. Querido, Deus não nos chamou, eu digo como pastor, como líder, como ministro, Deus não jogou um fardo na minha vida, nos meus lombos, né, sobre a sua vida, dizendo, vocês têm que ter uma igreja grande. E quando chegar no céu, né, os pastores vão ser avaliados pelo número de igreja. Você com 10 mil membros, servo bom e fiel, entra para o gozo. Você com 200 aí, sai da fila, está atrapalhando. Não é essa a avaliação, não é esse o critério de Deus. Deus não está olhando para o ministério que tem 2 mil, que tem 100 pessoas, para o ministério que tem 100 mil, ou o ministério que tem 200. Não é esse o critério. Deus não chamou para ter igrejas grandes. Ok? Não é esse o critério. Mas ouçam, Deus nos chamou para conquistar cidades. Amém? Se eu estou falando de conquistar cidades, eu estou falando de uma multidão. Agora, igreja grande não é uma questão só de evangelização. Ter uma igreja grande não é uma questão de falar do Jesus, pregar o evangelho, não é só isso. Questão de ter igreja grande é uma questão de mudança de mente, de mentalidade. Você, precisamos querer uma igreja grande. Porque se você não querer, porque tem um grupo de pessoas que tem uma mentalidade antibíblica. Tem um grupinho de gente que é antibíblico, nega a Bíblia. Não, eu creio na Bíblia, pastor. Não, você nega. Porque a Bíblia, ela fala de multidão. O primeiro sermão na igreja do pastor Pedro teve 3 mil. Começou a igreja com 3 mil membros. Pastor Pedro. Aí ele gostou da ideia, pregou o segundo sermão, mais 5 mil. Em 15 dias ele tinha 8 mil membros na igreja dele. Jesus andava cercado por multidões. Tinha tanta gente um dia, para ouvir a pregação de Jesus, era tanta gente, que começaram a comprimi-lo, começaram a apertá-lo, e ele foi saindo, teve que entrar no mar, teve que subir em cima do barquinho, porque o continente não cabia a ele, era tanta gente que ele teve que ir para dentro do mar pregar. Multidões corriam atrás de Jesus. Mas muita gente diz, não, igreja grande, coisa ruim, né? Ninguém conhece ninguém, povo frio.
É bom a igreja pequena, que eu já tenho meu lugar, né? Aquela cadeirinha, o líder do grupo de serviço já sabe que essa aqui é do irmão, tal, né? E aí daquele que sentar no meu lugar. Já tenho. É gostoso, não é? Confortável. Eu conheço os irmãos, eu sei o nome de todo mundo, né? Eu posso abraçar todo mundo. É gostoso. É gostoso, queridos, mas não é bíblico. Não é do reino. Deus quer uma multidão. Quando você olha Apocalipse, a Bíblia diz que havia milhões de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. Uma multidão incontável diante do seu trono. Não era grupinhos pequenos. Querido, entenda o que eu estou querendo dizer. Para estabelecer governo, para estabelecer influência, para estabelecer decisões, para decidir, nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser um povo numeroso. Um segundo exemplo, as últimas eleições para a presidência da República. Talvez dá para lembrar ainda, não faz muito tempo. 3 candidatos fortes, sendo que o terceiro, irmãozinho, é a irmãzinha, crente, ignorante, coquezinho na cabeça, sem maquiagem. Lembram disso? Sempre, né? É simplesinha lá. E os 2 fortes, os que iam ganhar a eleição, com discurso, querido, antifamília, anticristianismo, defendendo homossexualidade, defendendo tantas outras coisas. Contra a igreja, contra tantas coisas. Contra valores, pessoas rebeldes, pessoas revolucionárias, um discurso violento. Teve as eleições do primeiro turno. Eles estavam achando, vamos ganhar. Está no papo, aquela ignorante lá, deu nem pro cheiro. E de fato as urnas e as pesquisas diziam que ela não tinha chance nenhuma. Mas quando foram para a urna no primeiro turno, aquela quase que não permite que a principal ganhe. Onde eles achavam que não ia ter um segundo turno, ela, a irmãzinha, leva as eleições para o segundo turno. Com esse advento, com esse fenômeno que não estava previsto, os 2 candidatos foram para o segundo turno, engole seco, diz, uau, os evangélicos são um povo numeroso, né? E se eles entrarem em guerra contra nós não vamos ganhar a eleição, não. E se você lembrar bem, eles vão para o segundo turno, mas parecia que eram outras pessoas. A família, os evangélicos, pareciam que tinham se convertido. Você diz, mas não são os mesmos. O que aconteceu? Tiveram que mudar o discurso, tiveram que mudar a campanha, tiveram que mudar a proposta, porque eles perceberam, esse povo é numeroso. Esse povo tem gente, esse povo não é mais aquele grupinho ignorante, esse povo é numeroso. Tiveram que mudar. Um outro exemplo, uma igreja aí, uma emissora, a segunda da audiência no país, surge em rede nacional, em horário nobre, dizendo que os crentes são tudo endemoniados. Esse negócio de cair na unção é demônio, aqui na nossa igreja é demônio, nós expulsamos. E olha que o dono é crente. E bateu na igreja, bateu. A Rede Globo, primeira em audiência, a líder na nação, olha para esse povo e diz, esse cara é maluco. E a Rede Globo diz assim, esse povo é numeroso, hein? Se esse povo entrar em guerra contra nós, eles boicotam o nosso canal e nós falimos. A Rede Globo pega a igreja que estava apanhando da outra emissora, dizendo que nós éramos tudo endemoniado. Ela diz, vem aqui, meus queridinhos. Isso acho que foi o ano passado. Em horário nobre, no domingo, ao meio-dia, a Rede Globo coloca os maiores cantores evangélicos gospel do Brasil na televisão.
E os crentes assistem lá, o Festival Promessa, né? Fernandinho, Ana Paula Valadão, pleno domingo. Eu assisti aquele dia, até chorei, falei, nossa, que glória. Que avivamento, olha, eles estão na TV. Mas a Rede Globo disse, esse povo é numeroso, temos que fazer aliança com eles, porque se eles entrarem em guerra contra nós, nós perdemos. Um povo numeroso, querido, ele decide o destino de uma nação. Uma igreja forte, ela vai decidir os rumos políticos, os rumos da justiça, do judiciário, os rumos do legislativo, porque tem voz, tem potencial. Jesus não veio para estabelecer uma igrejinha, Jesus veio para estabelecer uma nação de reis e sacerdotes, uma nação, não um grupinho, não uma tribo. Então Deus quer que cresçamos, Deus quer que sejamos um grupo grande, um grupo numeroso, com expressão, e você tem que querer isso. Nós precisamos querer. Quando Deus veio com o Espírito Santo ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, ali nasceu uma igreja multinacional, multivisionária, uma igreja com várias expressões. Diga assim, duas igrejas. Que nós encontramos hoje, no século 21, dois tipos de igreja. Uma é a igreja relevante. E a outra é a igreja redundante. Qual a diferença da relevante e da redundante? A redundante é aquela igreja que vive só para si. Só para os seus programas. Só para o seu clubinho de irmãos. O ministério de jovens é para animar os jovens. Para que os jovens tenham uma atividade diferente da que é a do mundo. Aí fazem festa da fantasia, né? A noite do açúcar. A noite do açúcar engorda demais. Então a noite do sal. E vamos inventando um monte de diversão, um monte de alegria para entreter os jovens. Porque afinal de contas nós precisamos segurar o povo dentro da igreja. É uma igreja que volta-se para os seus programas. Tudo que ela faz é focando no bem-estar da sua comunidade. É uma igreja redundante. Ela vive só para si. Ela se tranca nos seus meios sociais. E querido, eu digo para você, tem muito ministério local que se transformou num clubinho. Num clube de irmãos. Numa panelona. Que ninguém entra. Nós, da Comunhão Cristã Aba, nós temos 4 ênfases no nosso ministério. Vocês lembram quais são? Celebração, edificação, comunhão e evangelização. 4. Vamos de novo. Celebração, edificação, comunhão e evangelização. São 4. Agora, é impressionante como os crentes, eles gostam de comunhão. E é impressionante como nós velamos pela comunhão. Ouça o que eu vou te dizer. A comunhão demasiada, ela mata. Ela mata. A comunhão demasiada, ela engorda. Se você conhece o nosso amigo, irmão, Doutor Verde, ele tem um quê com os teus quilinhos a mais? Mas o Verde, ele tem umas pesquisas, eu não sei onde ele consegue essas pesquisas. E ele tem uma estatística que diz que os crentes é o grupo que mais engorda. É bom de engorda, é uma ovelhinha gorda. No meio social, é uma tendência natural do crente ser mais gordo. Talvez por aquela frase famosa, né? O crente não bebe, não fume, mas o que come. Tudo bem, pode comer, vamos comer, né? Agora, por que se dá tanta ênfase? Porque é uma ênfase demasiada na comunhão. Como nós gostamos de ficar juntos, né? Como nós gostamos de estar em rodinhas. Como nós gostamos de um ambientezinho onde os irmãozinhos sentam e ficam juntos e gostam de falar, gostam de abraçar, gostam de colocar a conversa em dia, gostam de saber do que aconteceu na vida do fulano, como que está o carro novo, gostamos de saber. A ênfase demasiada na comunhão. Querido, nós cremos na comunhão, tanto que um dos nossos alicerces é comunhão.
Mas já tem comunhão demasiada e comunhão suficiente para mim e para você no grupo familiar. Já temos comunhão. O que passa disso é exagero. E aí, quando nós damos ênfase demasiada na comunhão, nós esquecemos do potencial e do propósito do crescimento. Você quer ver um exemplo? Estamos num culto como esse e temos algumas visitas. E a visita vem, entra e acaba o culto. Você tem tanta pressa para ver o teu irmãozinho, dar um abraço nele e perguntar como é que tá, como é que foi, me conte as novas. E nós naquela comunhão demasiada, o irmãozinho visitante vai embora e ninguém viu ele. Pergunta, e aí o visitante visitando? Não vi. Interessante que o crente, ele passa um período da vida dele, de 3 anos a 5 anos, ele tem maior dificuldade de evangelismo. Sabe qual é o obstáculo de evangelização dos crentes? É que ele não se relaciona com não crente. O convívio dele, ele tem comunhão demasiada com os irmãos da fé. Querido, quando Deus trouxe o Espírito Santo para Jerusalém, Jesus diz, vocês serão minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Ele veio em Jerusalém, encheu a casa com a glória, e os queridos de Jerusalém, cheios do Espírito Santo, cheios da revelação, estava tão gostoso que eles ficaram ali, vamos ficar em Jerusalém? E Deus diz, não quero vocês em Jerusalém, eu quero vocês por toda a terra. Não, mas Jerusalém é tão gostoso. E de repente, querido, eles não queriam sair de Jerusalém, Deus manda uma perseguição e espalha eles por toda a terra. Eu não chamei vocês para comunhão. Eu chamei vocês para estabelecer o meu reino sobre toda a terra. A igreja redundante, a igreja fica para si. A igreja que se fecha no seu ciclo, seu grupinho, se torna num clube. Querido, quando você estuda a história das igrejas tradicionais, conservadoras, você percebe que essas igrejas hoje elas não existem mais, elas estão fadadas ao fim. Você pega presbiterianas, metodistas, batistas. Quando você estuda um pouco da história, esse povo foi povo do fogo no passado. Foram os responsáveis pelo avivamento e pela evangelização do país e das nações. Mas quando você se volta para eles hoje, é aquele grupinho fechado, demasiado pequeno, sem força, sem voz. Sabe qual foi o erro deles? Eles se fecharam numa comunhão demasiada. Eles se fecharam numa redundância, só cuidando dos seus, só cuidando dos seus problemas internos, só focados e olhando só para o seu umbigo. O tempo passou e eles morreram. Eles morreram. A igreja redundante, ela não tem muito tempo de vida. Agora, a diferença de uma igreja redundante é a igreja relevante. O que é a igreja relevante? É aquela igreja que está sintonizada com a realidade do mundo. É aquela igreja que está preocupada com o que está acontecendo lá fora. É a igreja que tem contatos, é a igreja que tem relacionamento. É o povo que faz a ligação entre o céu e o inferno. Queridos, quantos amigos do teu relacionamento não são crentes? Pastor, nenhum, porque todos eu evangelizei, agora estão na igreja. Glória a Deus por tua vida. E agora, acabou? Nós tivemos a estratégia o ano passado de trazer um visitante para o grupo familiar. Lembram disso? Quantos participaram daquela estratégia de crescimento? Nós, do ministério, acreditamos, vamos crescer, vai ser tremendo. Vamos dar um salto, a igreja vai crescer, nós vamos impactar a cidade. Frustrante a experiência. Frustrante. Sabe qual foi? Sabe qual foi a descoberta? Qual foi o levantamento? É que o povo não trouxe as pessoas, porque os crentes não têm relacionamento com os não crentes. Pastor, mas eu convidei aquele amigo meu para vir na igreja, aquele colega meu para vir na igreja, mas ele não vem, ele diz que vai, mas não vai. São duros de coração. Querido, você já deve ter entendido que as pessoas não vêm porque você convida. As pessoas vêm porque tem relacionamento com você. Você quer evangelizar alguém? Não fique falando para ele vir na tua igreja. Se relacione com ele. Crie uma ponte entre você e o teu vizinho. Ah, o meu vizinho é endemoniado. Então crie uma ponte que ele vai deixar de ser endemoniado. Relacionamento, queridos. Relacionamento.
Nós precisamos entender que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. As pessoas precisam de Deus. As pessoas precisam de vida. E nós temos a palavra da vida. Quando damos ênfase demasiada em comunhão, e quando a igreja é muito pequena e nós deixamos de crescer, acontecem alguns perigos. E o primeiro perigo que acontece numa igreja que ela é redundante, dá ênfase demasiada na comunhão, é o arrefecimento dos dons. Entulham-se os dons na igreja. Entra numa igreja que faz anos que essa igreja não cresce, ela parou nos seus 200 membros, 100 membros, faz 3 anos que não cresce. Vai naquela igreja e perceba se tem os dons ativos naquele lugar. Não tem. Os dons não fluem nesse lugar. A igreja fica morta, a igreja começa a morrer, a igreja começa a se esfriar. Por quê, pastor? Porque, veja só, entenda a dinâmica como é. Os dons é por fé. Os dons se movem pelo mover do Espírito, pela ação do Espírito. E vamos pegar um dom comum, por exemplo, o dom da profecia. E essa igreja, ela é redundante. É uma igreja voltada só para si. ênfase demasiada na comunhão. Aí está um culto e o irmãozinho se levanta, no fogo, sapatinho de fogo. E vem para o teu lado, né? Apontando, você diz, sai veio de mim, né? E ele vem assim, diz o Senhor, e pá. Uma palavra, uma direção, uma revelação na sua vida. Aquilo que você precisava ouvir. Aí você olha para aquele irmão, você? Conheço você, rapaz. Sei como você trata a tua mulher. Você vai me dizer que está cheio do Espírito Santo agora? Vai para lá. Não receba essa palavra. Porque nós estamos tão fechados em nós mesmos. E passamos... O que acontece quando você tem relacionamento intenso com uma pessoa? Você começa a conhecê-la. E sabe o que você começa a conhecer também? Os defeitos. Casamento não é assim? O que salva o casamento é que ele tem algo mais. Se não fosse esse algo mais no casamento, os casamentos não teriam vida. Porque as pessoas começam a conhecer demais os defeitos delas. Mas numa igreja que não cresce, nós começamos a conhecer os defeitos demais. E quando as pessoas se movem nos dons, nós dizemos, eu não creio que é Deus na tua vida. Isso vai intimidando os dons, vai entulhando os dons, e essa igreja não se move mais em dons. E uma igreja que não se move em dons é uma igreja que não tem dinâmica. É uma igreja que não tem vida no Espírito. Redundante. Diga assim, eu não quero ser redundante. Diga para o teu irmão, vamos ser relevantes. Querido, nós precisamos entender isso, que Deus não nos chamou para estar trancado dentro de uma estrutura física. A estrutura física é só um lugar para nos reunirmos e celebrarmos. É um lugar para virmos e entendermos o propósito de Deus. Mas o que Deus tem para nós é para invadirmos a terra, pisarmos na terra e conquistarmos a terra. Querido, esse ano eu e você temos um alvo. Nós precisamos ganhar, nós precisamos estabelecer o reino de Deus. Quando você olha para os fins dos tempos, à luz da Bíblia, parece que você tem um paradoxo. Parece que tem 2 finais dos tempos. Você fica meio na dúvida. Por exemplo, quando você olha Mateus 24 sobre os fins dos tempos, você olha para Mateus 24 e você diz, Jesus amado, vai ser terrível. Filhos contra pais, pais contra filhos, terremotos, maremotos, fome, guerras, violência, amor esfriando. Esses são os sinais do final, que Jesus disse que é o princípio das dores. E aí nós começamos a entender que os sinais do final dos tempos é esse. E o mal acontecendo, umas trevas, um caos se instalando. Divórcios, drogas, violência extremada. Mas também quando você olha, um outro aspecto do final dos tempos, a Bíblia diz que nos últimos dias, também, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. A Bíblia diz que nos últimos dias, haveria fome e sede, não de comida nem de bebida, mas da palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias, a glória do Senhor encheria a terra, como as águas cobrem o mar.
A Bíblia diz que nos últimos dias as trevas cobririam a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti nasce resplandente a glória do Senhor. Você percebe que tem duas mensagens para os finais dos tempos? E eu fiquei pensando, Deus, e agora? Qual que é? Qual é a verdadeira? Deus falou para mim, não, as duas. Agora, se você olhar pela janela da sua casa, olhe pela janela do seu quarto, e você vai ver o mundo em caos. Não está? Olhe pela janela da sua casa e você vai ver o mundo explodindo. As trevas, o caos, a violência, a perdição, o abandono, a tristeza está estampada. Mas quando você olha para dentro da sua casa, você vê um outro mundo. Você vê uma outra realidade. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas dificuldades, querido, mas dentro da nossa casa está diferente do que lá fora. E sabe qual que é a receita? É o reino de Deus. E nós temos a missão de pegar essas pessoas que estão nesse caos e trazer para esse lugar que nós estamos. Porque para esse mundo aqui, trevas, destruição, o caos instalado, a violência, a destruição. Mas para esses que estão aqui, a glória, o Espírito Santo, a unção, o poder, o fogo de Deus. São dois mundos. E nós precisamos trazer esse povo para esse lado de cá. E os únicos que podem fazer isso somos eu e você. Essa é uma igreja relevante. Querido, quando nós damos ênfase demasiada no clubinho, a igreja se transformando num clube social, um clube de amigos, nós queremos ser bem atendidos. Aqui não é assim, graças a Deus. Mas você vai por aí, eu conheço bastante lugares, você vai por aí, falando, eu vou sair dessa igreja, pastor. Por quê, irmão? O que aconteceu? Essa igreja o povo não me ama. Não me abraçam, nem ligam para mim. O pastor passa e nem me cumprimenta. Eu não venho mais nessa igreja, pastor. O povo não me dá atenção aqui. Percebe? Focado em si, focado nas suas necessidades. Meu irmão, com todo respeito e com todo o entendimento de que tudo tem o seu lugar certo, e tudo tem a sua hora certa, tudo tem seu foco certo. Mas Deus não te chamou para você frequentar um clube de amigos que fazem toda a tua vontade. Você foi chamado para estabelecer o reino de Deus. Amém? Tudo que fizermos tem que ser focado lá fora. Eu tenho conversado com os jovens, o Ministério dos Jovens, quero ter uma reunião com eles essa semana ainda. Queridos, os jovens, muitas vezes nós ficamos cercando os jovens dentro da igreja. Os pais de jovens entendam o que eu vou te dizer aqui. O meu propósito é colocar teu filho lá fora, não aqui dentro. Porque nós dizemos os jovens são fortes, né? Jovens, vocês são fortes, não enchemos a bola deles. Vocês já venceram o maligno, glória a Deus. Mas o que eu tenho visto é um bando de jovens, um grupo de jovens, que quando sai lá fora, na primeira festinha que ele vai, ele já enche a cara. Primeiro namorinho que ele tem, ele já transa. Ué, você não era forte? Você não tinha força? Onde está a tua força, cara? Que um baseadinho, você se derrete tudo. Por que não estamos, nós morremos de medo dos jovens. Criamos uma bolha e queremos criar nossos jovens e adolescentes dentro dessa bolha para que o mundo não os toque. Mas que tipo de sociedade, que tipo de grupo, que tipo de gente nós estamos criando? Bitolados, alienados. Jesus não nos criou para ficarmos alienados. Jesus nos criou dizendo, eis que vos envio para ser luz desse mundo. E a luz não é para ficar debaixo da cama. Jesus disse, se você pegar a luz e se colocar embaixo da cama, ela não ilumina nada. Mas se você colocar no alpendre, ela ilumina toda uma cidade. A igreja redundante, ela cerca o teu povo, dizendo, não vai lá fora, o mundo é mau, o bicho vai te pegar, cuidado com o diabo, cuidado com o pecado, cuidado com isso, cuidado. E o povo fica aqui, meu Deus do céu, deixa eu ficar aqui. Criamos um sistema de religião que isola o reino de Deus do mundo.
Diga, precisamos ser mais relevantes. Vocês estão me entendendo, queridos? Lembra que eu falei que eu não ia pregar, eu ia trazer uma visão, ok? Aproveitar que tem menos gente hoje no culto, né? Então só os da casa. Então quando nós entendemos a relevância do propósito de Deus, querido, nós começamos a nos preocupar com o propósito de salvação. Deus disse para Moisés, Moisés, o povo vai entrar na terra, sabe por quê? Porque esse povo é numeroso. Queridos, se nós crescermos, se nós nos tornarmos uma multidão, queridos, a corrupção vai embora. Vamos ter políticos. Sabe por que não temos políticos de confiança? Porque nós não estamos tornando e fazendo líderes de confiança. Nós criamos pessoas para dentro da nossa estrutura eclesiástica. Não, eu sou líder. Ah, você é líder, meu irmão? Sou lá na igreja. Sou uma bênção. Glória a Deus, que bom que posso contar contigo. Mas qual é a influência que você exerce lá fora? Não, lá fora é tudo do diabo. O mundo jaz do maligno, pastor. É verdade. Mas a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Querido, você tem a solução para esse mundo, queridos. Deus te chamou para isso. Querido, queira. Olhe para mim aqui, concorde comigo. Queiram uma igreja grande. Vamos sonhar e vamos querer e vamos trabalhar para termos aqui na Regional Boa Vista, Comunhão Cristã Aba, 6, 10, 20 mil membros. Por quê? Porque o pastor Kelso vai ser o pastor de uma igreja gigante. Aleluia. Claro que não. Porque nós vamos tirar a opressão dessas famílias. Amém? Um exército poderoso vai começar a marchar nas ruas desse bairro. Vai começar a mudar a história. Os drogados vão ser libertos. Os adúlteros vão ser libertos. Oh, queridos, todos os cativos do diabo serão libertos. A paz reinará nas ruas dessa cidade. Amém? Você concorda comigo? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele, está entendendo? Querido, em Jerusalém era o nosso ambiente, o Espírito Santo vem em Jerusalém, olha que legal, nossa igreja, nossos irmãozinhos queridos, certo? Um lugar de conforto, todos se parecem, todos falam a mesma língua, paz do Senhor, que bênção, glória a Deus, está amarrado. Já percebeu que essa é a nossa língua? Nós criamos uma língua aí, oh glória, Shemanaias, né? E temos toda uma língua que todo mundo entende. Então é gostoso, todo mundo tem a cara nossa, né? Nossa família, afinal de contas somos uma família. Jerusalém é o lugar que mais temos conforto. Judéia, querido, é um lugar pertinho aqui, sabe? Judéia ali, ó, do outro lado da rua. Até cumprimentamos os da Judéia, né? Mas não é a nossa casa. Não fala a nossa língua. Eu digo glória, ele, hã? Eu digo amém, ele o quê? É um povo meio esquisitão, sabe? Gostoso é o povo de Jerusalém, da Judéia. Mas em Samaria, então, o que diremos de Samaria? É um lugar que evitamos, né? Povo endemoniado. Povo que tem palavrão nos lábios. Dá até um arrepio, pastor. Samaritano é um povo esquisito. Povo que nós rejeitamos. São pessoas hostis, pessoas estranhas, pois elas fumam uns troços, elas bebem uns negócios. Povo estranho de Samaria. Samaritano é um povo, sabe, tem um cheiro estranho, usa umas roupas diferentes, frequenta os lugares que eu não concordo. Povo esquisito esses samaritanos. Não quero nem ver esse povo do meu lado. Está amarrado esse povo. Jesus disse, você precisa ser minha testemunha. Jerusalém, Judéia e também em Samaria, querido. E não é lugar geográfico, querido. O samaritano é aquele que passa na rua da tua casa todo dia. Talvez com um saco nas costas. O samaritano talvez é aquele cara que mora do teu lado. Que espanca a mulher. Que abusa da filhinha.
Esses são os samaritanos. Povo esquisito, com a língua estranha, costumes estranhos, culturas diferentes. Mas quando Deus mandou a perseguição em Jerusalém para esparramar o povo, Samaria foi o primeiro lugar que o avivamento chegou através de Filipe. E quando Filipe chegou em Samaria, os demônios saíram gritando daquela cidade. Comunhão Quixaba, Subsede 1, Regional Boa Vista, sei lá, Igreja do Fogo, Igreja do Pastor Kelso, não sei como que é o nome que você quer dar para isso aqui. Deus te chamou para ir a Samaria. Samaria está precisando de você. Vamos para Samaria? É um povo diferente, de falas diferentes, de jeitos diferentes. Mas quando eles se encontrar com teu Deus, eles vão começar a falar a tua língua também. Amém, querido? Nasceu em Jerusalém, querido, numa igreja formidável, uma igreja multinacional. Não tinha limites, não era bairrista. Era uma igreja multiétnica. Cantava todas as músicas, dançavam todas as músicas. Conheciam todas as comidas, tinha todos os paladares. Conversavam com todas as raças, tribos e nações. Era multiétnica. Começa em Jerusalém, nos mostra a Judeia, mas é em Samaria que somos testados. É em Samaria que o nosso ministério funciona. Querido, precisamos sair do ambiente que evidencia demais a comunhão. Querido, temos que ter comunhão. Claro que temos. O pastor Kelso falou que comunhão não é de Deus. Claro que não. Hoje mesmo tivemos a comunhão, comemos uma carninha, uma picanha. Que glória, aleluia. Comunhão. Mas nós não estamos aqui para isso. Eu vou naquela igreja, aquela igreja é tão... O povo se ama tanto. Cuidado, querido, vem uma perseguição e nos espalha para tudo quanto é lugar. Deus nos chamou para irmos aos confins da terra. Amém? Queridos, quando nós entendemos esse propósito, nós cumprimos com o que Deus nos chamou. Abra sua Bíblia para encerrar. Eu tinha que falar sobre o segundo ponto, mas não vai dar tempo. Vamos ficar só com o primeiro. Outro dia eu concluo essa visão. Você entendeu essa visão? Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Diga assim, eu entendi, pastor. Se você não entendeu, depois fala para mim, tá? Senão fica feio aqui, né? Mas, querido, esse ano, nós precisamos romper com a casa dos 250. Querido, nós precisamos romper esse semestre com essa casa. Nós precisamos chegar ao final do ano, queridos, para honrar a Deus. Entendam isso. Nós precisamos chegar com pelo menos 1.000 pessoas aqui dentro. Amém, queridos? Não porque vai ser legal, um cultão, né? Não é isso, queridos. Serão 1.000 pessoas libertas, glorificando a Deus. Onde o adultério não vai prevalecer. Onde as drogas não vão predominar. Querido, onde o mal não vai se alojar. Não é para isso que nós viemos? Não foi para isso que fomos salvos? Amém? Eclesiastes, para encerrar agora, amém? Aleluia, o pastor vai parar agora. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 10, põe no telão para nós, Amanda. 10, 16. Depois vamos ler o 17 também, primeiro no 16. Olha aqui, leiam, vocês conseguem enxergar aí? Daqui a pouco nós vamos ter um telão aqui, profetiza um telão, já está liberado lá, Deus, dá um telão. Né? Daqui a pouco vai ficar pintadinho aqui, tudo bonitinho. Agora, por enquanto, você tem que forçar a tua visão aqui, né? Olha o que o texto diz, Eclesiastes. Quem escreveu Eclesiastes, você sabe? Salomão, um cara sábio. Não é alguém que acordou com a ideia na cabeça e escreveu. Não, alguém que tinha sabedoria, alguém inspirado por Deus. Ele diz assim, pobre da terra, coitada da terra, triste é essa terra, cujo rei é jovem demais, e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Ele está dizendo, pobre da terra, cujos reis. Quem são os reis? Quem? Deixa eu ver os reis da terra aqui. A Bíblia diz que você é rei, queridos. Ele é o rei dos reis. Uma nação de reis e de sacerdotes. Mas
Salomão, debaixo de unção, debaixo de inspiração, ele diz, pobre da terra. Qual que é a nossa terra? Regional Boa Vista. Amém? Pobre da terra cujo rei é jovem demais, crianção. Quer só brincar de igreja, de crente. Quer ficar só curtindo a comunhão entre os irmãos. Pobre da terra que é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Outras versões dizem assim, que só se assentam para se embriagar. Então, pobre da terra, cujos reis, cujos crentes, cuja geração de reis e sacerdotes, só querem ir para os cultos para se deliciar na unção, na glória, né? Pô, que palavra! Uhul, que unção! Aquela igreja. Recebi uma palavra, uma profecia. Então, coitada dessa terra. Transliterando, coitado da Regional Boa Vista. Tão frito. Você sabia que aqui nessa regional, é a regional em Curitiba que menos tem igreja evangélica? Aqui, onde nós estamos. É o lugar que menos tem igreja evangélica. Exceção do Bairro Alto, que atravessa a rodovia para lá, tem muitas igrejas lá, porém não igrejas fortes, igrejas pequenininhas. Mas comparado com todas as demais regionais em Curitiba, essa regional é a que menos tem igreja. Agora, coincidentemente, nessa regional aqui, nós temos o terceiro maior centro egípcio do mundo, que é a Mork. Está aqui. Os caras fazem viagem astral, os caras fazem e outras coisas mais. Aqui nessa regional, em Boa Vista, coincidentemente, o lugar que menos tem igreja, tem o maior centro de candomblé do Brasil. Sabia disso? Está aqui. A maçonaria tem predominância aqui, mais do que em todas as regionais. O lugar mais religioso de Curitiba é aqui, nessa regional. Pobre dessa terra, que tem tanta opressão, mas os reis só querem ficar nos banquetes, só na comunhão, só na glória, paz do Senhor, irmão. Versículo 17. Mudou o quadro. A outra terra era triste, pobre. Agora essa terra diz, feliz é a terra. Uhul! Cujo rei. Cadê os reis? Diga assim, eu sou o rei. Eu sou o rei. Aleluia. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre. Cujos líderes comem no devido tempo. A comunhão tem o seu espaço, mas está bom, é só naquele lugar, é só naquele momento, é só para cumprir o propósito, é só para recuperar as forças e não para se embriagar, não é para ficar ali, relaxado, tranquilão, curtindo. Ele diz que essa terra é feliz, porque os reis entenderam o seu propósito, entenderam a sua missão, entenderam o que tem que fazer. Quantos querem trazer alegria para essa terra? Então, querido, você precisa passar para a origem de nobreza. Você precisa entender o propósito de Deus na sua vida. Enquanto você entender que igreja é essa estrutura física e que você tem a obrigação de vir aqui, né? Porque afinal de contas, Deus é tão bom para você, né? Que eu tenho que ir para o culto hoje, né? É um crime não ir na igreja. Querido, para Jesus morrer naquela cruz, foi triste. Foi forte. Se nós fizéssemos uma produção cinematográfica, querido, nós vimos, é muito raio, é muita energia naquela hora. Pois foi muito sangue derramado. Foi muita dor no corpo. Foi muito estresse. Foi muita energia. Para ele morrer. Os demônios, a Bíblia diz que a morte cravou as suas unhas nele. O pecado, querido, foi todo atraído a ele. E ele foi para a tumba, ele foi para o mundo dos mortos. E para Deus, a mão de Deus ir lá e arrancar ele dentre os mortos, foi uma
força. A Bíblia diz que o poder de Deus foi lá e arrancou Jesus dentre os mortos. Foi muita energia, foi muita força, foi muito poder que levanta ele dentre os mortos e traz ele à vida e coloca ele para sentar à direita do Pai. Ele governante. Tudo isso, todo esse esforço, todo esse empenho, só para você sentar numa banquinha, numa cadeirinha branca como essa, ouvir uma mensagem, ou ter o teu nome num hall, em algum grupo familiar. Você acha que foi para isso que Jesus morreu? Tudo isso para que você tivesse uma Bíblia na sua casa. Ó, sou crente e tem uma Bíblia. Toda essa energia, todo esse esforço, não foi para você frequentar uma igreja evangélica. Todo esse esforço foi para que os cativos e oprimidos fossem libertos através da sua vida. Amém? Essa terra será feliz. Regional Boa Vista, prepare-se para receber a alegria de toda a terra. Amém? Vamos ser reis nobres? Querido, um povo numeroso. O propósito de Deus é nos levar a conquistar uma terra que Satanás diz é minha. Satanás diz aqui é meu. Eu faço feitiçaria aqui. Eu faço macumbaria aqui. Eu levanto meus ídolos aqui. Ninguém mexe aqui. Está na hora de você olhar para ele e falar, tá bom, Satanás, até aqui você venceu. Mas de agora em diante chegou a nossa vez. Amém? Vamos colocar em pé. Você recebe essa palavra, querido? Aleluia. Um povo numeroso. Sempre quando Deus tem uma visão de avivamento, a Bíblia se expressa uma multidão. Uma multidão. Uma multidão. Que nós temos uma herança nessa terra. E eu quero dizer para você que eu não sou pretensioso. Eu não sou arrogante. Eu tenho muito temor no que eu estou falando aqui para você nessa noite. Mas Deus não nos chamou para sermos uma igreja de 300 membros. Deus nos chamou para conquistar essa terra. Amém? E quantos forem necessários. EBI, Junade, jovens, casais, idosos, todos estão comprometidos nessa missão. Amém? Deus te chamou, queridos. Pastor, mas será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Não é essa a pergunta. Não é essa a pergunta que você tem que fazer. A pergunta é, será que eu quero fazer isso? Eu quero ser usado por Deus para isso? É essa a pergunta. E querido, se você quer ser usado por Deus, se você quer fazer parte desse grande exército que está se preparando para invadir essa terra, eu gostaria de orar por você e liberar sobre ti uma unção de conquista. Orar para que a escama dos seus olhos caiam e você consiga ver o que eu estou tentando fazer você ver hoje à noite aqui. Amém? Que você consiga enxergar o que eu estou tentando mostrar para você. A Bíblia diz que em parte vemos e em parte profetizamos. Nós estamos vendo algumas coisas, mas outras coisas é pela fé, é pelo profético. Mas independente, nós vamos incendiar esse povo aqui. Amém? Nós vamos libertar os cativos. Nós vamos mudar a história de famílias. Amém? Vamos cantar? Enquanto cantamos e você quer, e você sente esse chamado, você entendeu essa mensagem, você quer participar desse projeto, eu queria orar por você.